Vamos lá, vamos lá. Então, eu vou pegar um exemplo, né, de uma pessoa do nosso meio e ela teve uma experiência e eu estou tendo uma experiência com a experiência dela, tá? O que acontece? Chegou uma pessoa com uma dificuldade física para ela, né, e estava com um problema, foi diagnosticada com câncer e na expectativa de que essa pessoa falasse alguma coisa para ela, que servisse de alento, né? E usou de medida, né? Vamos pôr assim, ele mediu a vida da pessoa e falou: olha, você vai morrer, né? E era uma verdade. Né, a pessoa com câncer, do jeito que ela estava lá, era uma verdade. Tinha poucas semanas de vida, tá? E a ministração que ela esperava era uma ministração de fé, de que o Cristo, né, que poderia livrá-la daquela situação, né, e a expectativa dela foi frustrada, porque foi falado uma verdade, tá? Agora, o que eu tenho percebido é que a gente tem que falar a verdade em amor, porque entendendo, né, o que é o momento daquela pessoa e falar a verdade em amor, né? E como a gente tem preventivamente a gente tem praticado essa situação. Eu não vou servir a Cristo por medo da morte, nem tampouco para poder receber a vida eterna, né, pura e simples. Eu estou buscando justamente o processo da semelhança. E às vezes a gente se esquece, né, nessa situação todinha, né, de que nós somos seres espirituais. Nós não somos seres naturais, né? Então as experiências naturais nossas não tem que ser a nossa referência, né? A nossa referência vem do alto, né? Vem dos céus, vem de Cristo. Nossa referência vem da comunhão com Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Essa é a nossa referência, né? Então nós somos seres espirituais tendo experiências naturais. Quando você mede, né, um ser espiritual pelas experiências naturais dele, fica muito pequeno, né? Porque a gente fica sujeito a um tantão de intempéries, né? Um tantão de problemas, um tantão de dor, um tantão de limitações, né? Porque nós estamos aqui contidos por um corpo natural sujeito à força do pecado. E esse pecado se expressa através de doenças, de problemas, de limitações, de dores, disso, daquilo, outro, né? E às vezes acaba se esquecendo de que nós somos seres espirituais contidos nesse momento, né, temporariamente por um corpo sujeito ao pecado, e nós não mais focalizamos no alvo. O alvo é Cristo. Esse é o nosso alvo, tá? E o alvo não é nem Cristo, o alvo é a semelhança de Cristo em nós. Esse é o alvo. O alvo é o quê? Não é mais ver Cristo, é ser a expressão exata do seu ser em Cristo. Ou seja, ser Deus, deuses em Deus. Ser deuses no Altíssimo, ser deuses em Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo, tá? A comunhão com Cristo nós já tínhamos. Nós vivíamos na presença de Cristo Jesus, nós vivíamos na presença do Pai El Elyon. Foi-nos feita uma proposta. Olha, você quer receber um receptáculo, não para te conter somente, mas para um receptáculo que possa conter a natureza divina em você? Essa foi a proposta pelo qual nós estamos aqui encarnados. Nós nos esquecemos dela. Qualquer probleminha que nós temos naturalmente falando acaba nos levando a esquecer dessa situação. Então, antes de qualquer situação, o que nós temos que fazer é relembrar as pessoas, principalmente as pessoas que nós amamos, principalmente as pessoas que nós temos, né, uma intimidade tão forte, né, quanto a sua sobrinha aí, a sua neta, dona irmã Lourdinha. Porque é uma pessoa importante do seu rol de relacionamento.
do seu rol de intimidade com Cristo Jesus. O que acontece? Nós temos que orar antes por ela. Olha, você é ser espiritual. Você estava em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Você comungava com Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Então, o que está acontecendo aqui no mundo natural nada mais é do que a expressão do pecado. Agora, você não é uma expressão, um canal de expressão do pecado mais. Você já passou disso. Você já passou da morte para a vida em Cristo Jesus. Então, agora você é a expressão de Cristo. Percebe? Então, se a pessoa ainda está questionando, né, por que disso, por que daquilo outro, é porque ela não sentiu ainda em nós a referência que ela precisa de sentir. Ou seja, o problema não está nela, o problema está em nós. Nós ainda não somos a expressão exata do ser que Cristo é. Então nós temos que praticar mais essa situação. Tá? Agora, evidentemente que o Espírito de Cristo Jesus está em nós. Então, se ele te levar a repreender, repreenda. Se ele te levar a amar, ame. Se ele te levar a ser praticante da expressão de Cristo, seja o praticante da expressão de Cristo. Tá? Evidentemente que sim, o Espírito Santo está nos guiando a toda a verdade. Mas também fala que o Espírito Santo está nos relembrando de toda a verdade. O Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Percebe? Então, tem várias situações, se você olhar bem, né, pode ser sim algo externo a você. Pode ser sim algo que você ainda não conseguiu ser plenamente a expressão de Cristo Jesus. Pode ser sim um espírito de amargura que você tem que repreender. Evidentemente que nós temos a maturidade para poder discernir o que é que está acontecendo, né? Agora, eu me sinto nesse ímpeto de falar com cada um de vocês, como também estou falando comigo mesmo, tá? Eu tenho que lembrar quem é que nós somos. Somos seres espirituais tendo experiências humanas. O objetivo dessas experiências humanas é nos levar a sermos a expressão exata do ser que Cristo é. Nós temos nos determinado a essa expressão. Agora, para que nós sejamos Cristo, o humano Ronaldo tem que morrer. Jamais a semente, por si só, se ela não morrer, vai gerar frutos. Então, para que ela gere frutos, ela tem que morrer. E se a pessoa ainda não está enxergando frutos em mim, significa que talvez eu ainda esteja não na plenitude da minha morte natural, e sim ainda tendo alguns resquícios, né, de ser semente. Eu não quero mais ser semente de Cristo. Eu quero estar com a convicção de que nós temos falado há anos, né? Foi tirado os judeus e foi inserido os gentios. A oliveira brava agora recebe a seiva da oliveira boa. Nós temos falado sobre isso aí. Nós temos vivido essa experiência. Não há dúvidas no nosso coração, tá? Agora, temos que dar frutos dignos da oliveira boa a qual nós estamos inseridos. E importa que as pessoas nos enxerguem como esses ministros da sua natureza. Porque, afinal de contas, o bom perfume de Cristo também está sendo exalado em nós. E esse bom perfume de Cristo não vem do fruto, vem da flor. Então, se o bom perfume de Cristo está exalando em nós, significa que nós estamos já gerando flores da natureza de Cristo. E o bom perfume de Cristo, você sabe muito bem, traz vida para aqueles que hão de receber a salvação. Como também traz morte para aqueles que não irão receber a salvação da alma e do corpo. Né? A salvação do corpo, né? Porque até da alma nós estamos vendo também que não é salvação mais, né? E o que acontece? A gente está praticando essa situação. E a gente está percebendo que ainda os homens não estão conseguindo enxergar ainda
os frutos na totalidade. Nós sabemos, nós estamos vindo, nós estamos experimentando. Quando a gente ministra, né, conforme a gente está recebendo ministração, né, conforme a gente está sendo ministrado, e quando vê a ministração que a gente recebe, nos torna também ministradores dos irmãos, significa que nós estamos entre nós dando frutos dignos da natureza de Cristo. Porque nós estamos nos alimentando. Eu vejo claramente, né, que nós estamos sendo alimentados diretamente através da seiva que flui em cada um dos nossos irmãos, que compõem a nossa família Emmanuel, que compõem o organismo do corpo de Cristo, cujo organismo a família Emmanuel faz parte. Nós não sabemos ainda qual é o órgão do corpo de Cristo que nós fazemos parte. Mas nós temos convicção, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós não temos essa dúvida. Agora, o que acontece? É necessário a gente estar constantemente nos relembrando quem nós somos. E qual é o objetivo pelo qual nós estamos aqui encarnados. Tá? Nós estamos aqui com um único exercício ministerial, de sermos a expressão exata do ser que Cristo é. E quando isso realmente acontecer, ou seja, tragada foi a morte pela vida, tragado foi o corruptível pelo incorruptível, significa o quê? Significa que a plenitude da divindade habita em nós. Nós vencemos o primeiro desafio, que era a plenitude de varão perfeito, e entramos no segundo desafio, que era a plenitude de Cristo Jesus em nós. Agora, quando isso acontecer em plenitude, né, lembrando, o homem espiritual é como o raiar do dia. Vai clareando, clareando, até ser dia pleno. Então, o que significa? Um momentinho só, gente. De novo, eu não sei qual é o horário seu. Eu também não sei qual é o horário meu. Mas uma coisa é certa. Antigamente, talvez vocês tivessem uma certa birra de olhar para mim. Hoje vocês têm menos birra, vai. Por quê? Porque a luz de Cristo, de alguma maneira, está iluminando o ser de vocês. A luz de Cristo qual? A luz de Cristo que flui através de mim. E lembrando-vos também, é recíproco, tá certo? Talvez eu tivesse alguma restrição com a pessoa X ou Y do nosso meio. Mas isso tem caído, por quê? Porque a luz de Cristo naquela pessoa começou a fazer brilho. E esse brilho faz sentido em minha vida, que eu estou vendo Cristo Jesus naquela pessoa. Então não há mais restrição. Então, meus irmãos, eu quero praticar, né? Porque, naturalmente falando, é muito complicado, né? Vamos ver lá em Hebreus, eu quero mostrar duas perspectivas para vocês, tá? É muito importante a gente perceber essa situação. Hebreus 12, eu não sei se alguém falou aqui hoje sobre isso, mas se falou, eu vou falar de novo, tá? Olha bem, segundo a lei mosaica, olha o que estava proposto para os seguidores da lei mosaica. Hebreus 12, 18. Tendes chegado ao fogo pavio e ardente, à escuridão, às trevas e à tempestade, e ao clangor de trombeta, e ao som das palavras tais que quantos os ouviram suplicaram que não se lhe falassem mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Pessoal, essa era a perspectiva da lei, tá? Isso foi o que os hebreus ou os judeus viveram. Isso é que os hebreus ou os judeus vivem. Isto é o que todos aqueles que andam no evangelho da circuncisão vivem. Isso é o que o mundo expressa.
tá? Agora, vocês acharam um erro do que eu falei? Eu falei de propósito um erro para vocês perceberem. Como é que eu comecei a orar, a ler? Vocês lembram, não? Você falou tendes, e na hora eu vi que no texto está dizendo não tendes chegado. Ah, olha bem, olha você ver, isso é a luz de Cristo, viu, Anselmo? Tá? Agora, para os judeus, eu falei correto. Os judeus chegaram nessa situação. Moisés chegou nessa situação. Todo mundo que está no evangelho da circuncisão enxergam nessa situação. É terrível o espetáculo. E não mudou nada, gente. O espetáculo continua o mesmo espetáculo. Tá? Mas para nós que temos a luz de Cristo, o não tem que ser falado. Ora, não tendes chegado. Percebe? Então, aqui ele está falando daquilo que não é mais. Por quê? Após Cristo Jesus, não tem mais isso, gente. Mas o que é que tem, então? Aí começa a ler agora. Vamos ver, verso 22 agora. Olha bem, você, gentio, você tem chegado ao Monte Sião, você tem chegado à cidade do Deus vivo, você tem chegado a Jerusalém celestial, você tem chegado às incontáveis hostes de anjos e à universal assembleia. Você tem chegado à igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tendes cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Percebe? Olha bem. Nós, gentios, que temos acesso a Cristo Jesus, que temos acesso a esse Espírito vivificante, tá? Que deixamos de ser alma vivente para passarmos a ser Espírito vivificante em Cristo Jesus, tá? Nós que temos essa ordenança de sermos a expressão do ser que Ele é, tá? Eu tenho somente uma coisa para falar para você. Em 2024, morra! Você precisa de morrer urgentemente, semente de Cristo Jesus, porque é a única forma de você dar fruto. Morra! Porque do contrário você não vai frutificar e o mundo precisa de ver que você é árvore frutífera. Então morra! Eu preciso falar com vocês, morra! Estão me entendendo? A semente só vai gerar fruto se ela morrer. Então nós precisamos de entender bem isso. Morra para o pecado. Morra para a tua natureza adâmica. Morra. Morra como alma vivente. Torne-se espírito vivificante em Cristo Jesus. Gere frutos, porque é isso que vai mover o mundo. É isso que vai mudar o mundo. Percebe? Então não tem mais nenhuma raiz de amargura dentro de você. Porque quando houver alguém com raiz de amargura perto de você, não vai ter ressonância. A gente fica, às vezes, reverberando as coisas. E nós temos que largar a mão de reverberar. Nós temos que simplesmente ser a expressão de Cristo Jesus sobre a face da terra. Estão me entendendo? Sim. É esquisito o que eu estou falando aqui? É. Se foi, paciência, irmã. O que eu posso fazer? O importante é que Cristo tem que ser o nosso objetivo.
Agora, não é buscar Cristo, é ser Cristo em Cristo. Nós não estamos buscando mais Cristo. A seiva de Cristo está em nós. Nós temos o discernimento que nós fomos inseridos em Cristo Jesus. A seiva de Cristo flui em nós. Não há dúvidas disso. Pelo menos não pode haver dúvida. Tá? Por fé eu falo. Cada um que está aqui escutando, cada um que está aqui falando, está sim enxertado em Cristo Jesus. Então, por fé eu falo, vocês são novas criaturas em Cristo Jesus. Não há mais dúvida alguma nessa situação. Tá? Agora, se ainda houver dúvidas, de novo, em 2024, tire esse ano para morrer. Acaba de morrer. Termine essa etapa. Você é um ser espiritual. Lembre da tua origem. Você é um ser espiritual. Você está aqui encarnado com um único objetivo, de ser o quê? A expressão exata do ser que Cristo é. Como é que você vai conseguir isso? Somente estando enxertado nele. Você já está. Como é que vai acontecer isso? Somente se a seiva dele estiver fluindo em você. E já está. Então, floresça. E se você já está florescendo. Afinal de contas, o bom perfume de Cristo já é sentido em cada um de nós. Tem gerado vida entre nós. Quando alguém fala, gera vida em nós. Não há dúvidas disso. E outra coisa, não é somente flor, não. Nós temos sido ricamente alimentados em Cristo Jesus. Ricamente alimentados por estarmos coparticipantes da natureza dele. Agora, nós temos que ser frutos, uma multiplicação de frutificação para que o mundo enxergue que o fruto de Cristo Jesus já é expressado em seres humanos. Que, embora na mesma concepção, né, limitados conforme eles, mas eles não conseguem mais ver a limitação do ser humano que exala o bom perfume de Cristo e exala o fruto de Cristo. Por quê? Porque nós já levamos o nosso corpo corruptível à cruz de Cristo, onde Cristo foi crucificado. Nós já levamos. Nós já levamos toda a nossa corruptibilidade para ser revestida pela incorruptibilidade de Cristo. Tá? Agora, nós não podemos esquecer quem nós éramos. É um ponto. Quem nós éramos antes da fundação do mundo é o ponto mais importante ainda. Agora, mais importante do que esse ponto importante é quem nós somos agora. Esse é o ponto-chave. Quem nós somos agora. Nós somos nada mais, nada menos do que a expressão exata do ser que Cristo é sobre a face da terra. Nós somos a verdadeira manifestação do Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre a face da terra. É isso que vai trazer julgamento ao mundo. É isso que vai trazer julgamento a toda a corrupção. É isso que vai trazer julgamento a toda questão de mortalidade. Isso vai trazer julgamento a todas as situações que a gente não gosta, a toda injustiça, a toda perversidade, a toda maldade, a toda situação que não é condizente com a natureza de Cristo. Esses somos nós. Cristo não vai vir para julgar, se não for através do seu corpo multimembrado. Então, é o seu corpo multimembrado, sendo totalmente submisso ao cabeça, é que traz, sim, o julgamento sobre a face da terra. Esse é o ponto-chave, meus irmãos. Entendeu? Se isso choca o que eu estou falando, não deveria chocar. Entende? Agora, isso me choca, porque nós ainda não estamos ainda em frutificação plena em Cristo Jesus. E eu tenho que chamar vocês aqui, né? Me permita, eu preciso de repreender a mim mesmo e a cada um de vocês. Vocês precisam de frutificar. Ronaldo, você precisa de frutificar. Ronaldo, o mundo tem que te reconhecer e se submeter ao senhorio de Cristo através de você. Tem que reconhecer você como ministro dos mistérios de Cristo. O mundo tem que te reconhecer, Ronaldo. Entendeu? Eu estou me repreendendo nisso. Percebe? Porque quando isso acontecer, gente, não adianta. É bem claro, todo joelho vai se prostrar,
e toda a língua vai confessar que Cristo Jesus é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Mas como? Impondo o senhorio de Cristo ou amando as pessoas que ainda não foram transformadas, para que eles tenham o toque de Cristo nos seus corações, né? Lembre-se da sabedoria. A sabedoria anda rodeando o mundo, batendo a porta dos corações dos homens, na expectativa de que alguém abra o seu coração e a receba. Percebe? Então é isso que nós temos que fazer. Chega lá perto da sua sobrinha, Anselmo, bate no coração lá. Eu não sei o nome dela, como é que ela chama? Fernanda. Como? Stephanie Fernanda. Stephanie. Né? Olha bem, Stephanie, eu te amo. Cara, Cristo Jesus quer fazer uma morada em você que você ainda não experimentou, entendeu? Isso é em oração, isso pode ser pessoalmente, isso pode ser em jejum, se você quiser, isso pode ser com qualquer motivação espiritual. Agora, o importante é que ela tenha uma experiência com Cristo Jesus tão madura ou ainda mais madura do que a experiência que você está tendo, Anselmo. Amém. Percebe? Então, é dessa forma que eu tô enxergando. Percebe? Falar a verdade em amor para essa menina. Porque é uma menina que não teve uma experiência tão profunda quanto a sua. Agora, se ela não te enxergou ainda como ministro de Cristo, Anselmo, o problema está em você, não está nela. Me desculpe, entendeu? E eu estou me incluindo nisso também, tá? Eu também tenho problemas aqui na minha casa, aqui e tudo mais. Eu também quero resolver esse problema em Cristo Jesus. Amém. Entendeu? Eu também quero que os meus filhos me reconheçam como ministro de Cristo. Entende? O Manel tem uma árvore frutífera, né, na casa dele. A Sara realmente tem feito coisas assim de ministração que tem nos trazido alimento, né? E não é somente na palavra, não, nas músicas também, na postura, no jeito dela de viver a vida e tudo mais, tá? Agora, ela é fruto daquilo que nós implantamos nela desde pequena. Então, significa que se ela é um bom fruto de Cristo Jesus, né, a árvore se mede pelos frutos. Então, eu posso falar com tranquilidade, não é nem por fé, é por convicção. Manel, você é uma árvore frondosa. Você criou esse fruto, percebe? Que está se tornando também uma outra árvore frondosa. Percebe? Olha bem. Agora, isso, a Stephanie não conhece a Sara. Percebe o detalhe? Ela não teve a oportunidade de conversar com a Sara. Agora, ela tem a oportunidade de conversar com a senhora, irmã Lourdinha, com você, Anselmo, com cada um de vocês aí, com a Olga, com o seu Ormani, percebe? Então, ela tem que ver o fruto de Cristo Jesus em cada um de vocês, em plenitude. E isso tem que bastar para ela, entendeu? Aí ela vai ver o quê? Olha, a injustiça do mundo não é nada se comparado à justiça de Cristo que eu vejo em cada um de vocês. É isso que tem que mudar, é isso que vai mudar o mundo. Percebe? Então, a primeira mudança está dentro das nossas casas. Me permita, se isso te decepciona, minha irmã ou meu irmão, mas é isso que eu estou vendo em mim, tá certo? De novo, eu posso falar por mim, tá entendendo? Infelizmente, eu estou decepcionado que os frutos que eu tenho gerado ainda não é alimento para a minha casa. Mas, amém, por um lado eu estou insatisfeito, mas por outro lado eu estou satisfeito. Eu tenho podido, não quero gabar-me com isso não, tá? Toda a honra e toda a glória a Cristo Jesus. Mas eu tenho podido cooperar com vocês no sentido de ser árvore frutífera para cada um de vocês. Eu tenho podido cooperar na alimentação espiritual dessa família, tá? Agora, isso me basta? Não, não me basta, entende? Eu quero mais. Eu quero frutificar frutos para a minha casa. Eu quero ver cada um dos meus filhos ter uma experiência profunda com Cristo Jesus.
Quero ver minha esposa ter uma experiência profunda com Cristo Jesus que ela ainda não experimentou. Ah, não quer dizer que a sua esposa, a sua família é ruim? Não, não é ruim, entendeu? Eles estão andando na medida da fé que eles receberam, tá? Agora, o que precisa é que eu gere frutos muito mais do que eles tiveram de experiência em Cristo Jesus. Frutos de alimento para eles, porque eles também estão sedentos, né? O Manel falou da sede, da fome, né, que ele tem, e nós temos realmente, tá?